Que dia é hoje, irmãos? Alguém falou ixi ali. Dia 1º de abril. Que coisa séria. Eu acho que o crente não celebra esse dia não, né, irmão? Quem mentiu hoje, levante a mão. Eu não sei se você não acabou de mentir já, viu? Vamos lá. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 44, e diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí, tá bom, só esse versículo já tá bom. Pode se sentar, meu irmão. Eu acredito que ninguém brincou, nem brincou do dia da mentira, né, irmão? Tem uns crentes que gostam de brincar. Eu acho que brincadeira, irmão, a mentira nem de brincadeira não serve. Porque se você brincar, pode ser que alguém leve a sério, e isso pode resultar num grande problema, uma grande consequência. Entendeu? Já vi alguém dando informação falsa, e a pessoa acreditou e deu quase que um infarto na hora. E era de brincadeira, era uma mentirinha. Então nós vamos falar sobre isso esta noite. O que é que a Bíblia nos ensina a respeito da mentira? Mas aí de repente você pode dizer assim: pastor, mas uma mentirinha só. Uma mentirinha, pode? Não pode? Talvez é uma mentirinha para salvar alguém. Suponhamos assim, irmão, que você está na sua casa e de repente entra lá um parente seu desesperado, um filho, sei lá, um sobrinho, alguém entra desesperado dentro da casa e diz: olha, não fala para ninguém que eu estou aqui. E o camarada entra no guarda-roupa ou debaixo da cama, e daqui a pouco a polícia chega na porta da sua casa e pergunta para o fulano: fulano está aí? O que você vai dizer, irmão? Já pensou que situação delicada que a gente se encontra às vezes? Então são assuntos importantes para a gente aprender, né? Teve gente que mentiu na Bíblia e se deu muito mal. Nós vamos estudar alguns personagens aqui que mentiram e se deram muito mal. Outros acertaram no começo, depois pagaram um preço muito caro. Então a gente tem que ter cuidado com a mentira, mesmo sendo de brincadeira, porque ela pode causar uma consequência muito séria para a gente, viu, irmãos? Eu acho que nem de brincadeira. Eu acho que esse dia 1º de abril nem deveria ser chamado o dia da mentira, né? Porque para o crente todo dia é o dia da verdade. Se bem que de vez em quando a gente faz uma mentirinha, né, irmão? Não tem ninguém perfeito aí. É claro que ninguém vai querer se revelar, tá? Porque há uma diferença entre você ser mentiroso e você cometer o pecado da mentira de vez em quando. Há uma diferença muito grande. Você não pode dizer que os dois são a mesma coisa. Há pessoas citadas na Bíblia que caíram no pecado da mentira. Caíram, embora não fossem mentirosas. Tem pessoas que não são mentirosas, mas que em algum momento, por um vacilo, ela mentiu. Não foi algo assim premeditado, foi algo talvez por um vacilo mesmo, e acabou cometendo uma mentira. Então nós temos aqui exemplos na Bíblia. O fato de alguém mentir um dia porque vacilou, não significa que é mentiroso ou que vive na prática da mentira, porque tem aquele que respira mentira, irmão. É todo dia. Ele está tão acostumado com a mentira que a conversa dele é mentirosa. E o dia que ele falar uma verdade, ninguém vai acreditar, porque só fala mentira. Vocês conhecem alguém por aí, né? Já diziam os antigos que a mentira tem perna curta. É verdade. Bem isso, obrigado, irmão.
Por que a mentira tem perna curta? Você percebeu, irmão, que toda vez que alguém mente, dá mais trabalho sustentar a mentira do que se você falar a verdade? Você tem que dar um jeito, irmão. Se você mentiu, você vai ter que se virar. E sustentar a mentira por muito tempo não vai dar certo. Uma hora a mentira vai vir à tona. Então é melhor falar a verdade. Aí você vai deitar de consciência tranquila, não vai precisar ficar se justificando, arrumando atalhos e outras desculpas, e vai virando uma bola de neve, né? Aquela mentira vai chamando outra mentira. Aí você tem que usar de mentira para cobrir aquela mentira. Um abismo chama outro abismo. E o pior é que trazem sérias consequências, né? E podem ser desastrosas. Por quê? Porque não apenas mancha a reputação, mas ela pode destruir a reputação de uma pessoa. Tem gente que foi presa porque mentiram sobre ela. Tem gente que separou o casamento porque mentiram sobre ela. Tantas mentiras que foram depois descobertas a verdade, mas aí a tragédia já estava realizada, já tinha acontecido o mal. Então a mentira nunca valerá a pena, viu, irmãos? Nunca, nunca, nem por brincadeira. Então Jesus está dizendo aqui em João 8,44 que o diabo mente. Por quê? Porque está falando da natureza dele. O diabo não consegue falar a verdade. A natureza do diabo é mentir. Ele é mentiroso e é também o pai da mentira. Perceba aqui, irmãos, que ele seduziu Eva e introduziu o pecado no mundo através da mentira. Ele chegou para Eva, nós já estudamos isso aqui numa das terças-feiras passadas, e ele chegou para Eva e induziu Eva, enganou Eva através da mentira. Deus falou uma coisa e ele disse: não, Deus falou diferente, pode comer sim, do fruto não vai fazer mal nenhum para vocês, não vai morrer coisa nenhuma. É que Deus não quer que vocês tenham o conhecimento que Ele tem, o conhecimento do bem e do mal. Só que Deus, como é justo, né, irmãos? Ele cumpriu a palavra dele aqui. Diz a Bíblia que a morte veio a todos os homens, porque a sentença era esta: se você comer, você vai morrer. Então o diabo usou a mentira, e através da mentira ele introduziu o pecado no mundo, aquele pecado que já havia nascido no coração dele, quando estava no céu, conforme nós já aprendemos também, mas agora introduziu na terra. Por isso que ele é chamado pai da mentira. Por que será que a mentira é tão sedutora? Você sabia que tem gente que ama a mentira? E você percebe, irmão? O mentiroso, você lê na cara dele assim, você percebe que ele é mentiroso. Ele está contando para você, conversando com você, e você diz: meu Deus, como é que consegue mentir tanto assim? E parece que alguns são apaixonados pela mentira. Ela é muito sedutora, porque ela é maligna. A mentira é maligna, ela seduz as pessoas. Então o diabo é o pai da mentira. Conforme eu citei aqui, está em Gênesis 3:4, ele disse para Eva: pode comer do fruto, porque vocês não vão morrer. E a morte chegou, não só para Adão e Eva, como chegou também para todos os viventes, inaugurando a era da morte, através de Caim, quando assassinou seu irmão Abel. Portanto, Deus, como é justo naquilo que ele fala, cumpriu-se a palavra conforme ele havia falado. Então, pela mentira de Satanás, a raça humana se deu muito mal. Está vendo como que a mentira já existe desde lá do Éden? E as consequências que vem trazendo até hoje para nós, irmãos. Tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem aqui que talvez tenha sido vítima de uma mentira, tenha sofrido consequências por causa de uma mentira. Eu não vou pedir para ninguém se manifestar, mas eu tenho acompanhado muitos casos aí e tenho visto muitas tragédias acontecendo dentro do casamento, dentro da família, dentro da igreja, dentro do trabalho, enfim, na sociedade onde vive. Parece que a mentira está impregnada no meio dessa sociedade. Agora tem gente, irmão, que para dar um jeitinho, para não mentir, ele então omite a verdade. E alguns contam só meia verdade. E nós temos um exemplo aqui, que foi o caso do patriarca Abraão. Abraão era mentiroso ou não? Não.
Abraão não era mentiroso, mas ele mentiu ou não? Ele mentiu. Abraão. E Abraão era o que de Deus, irmãos? Amigo de Deus. Isso evidencia, por isso que eu admiro a Bíblia, irmãos, porque a Bíblia não esconde nada, nada. É diferente do Alcorão do islamismo. O Alcorão do islamismo só conta os atos heróicos de Maomé e seus discípulos. A Bíblia é diferente, conta também as falhas dos seus heróis, para mostrar que nenhum ser humano é perfeito, somente Deus é perfeito. Por isso que eu admiro, uma das coisas que eu admiro a Bíblia é que ela não esconde nada, ela conta a verdade. Por isso que a Bíblia diz, a própria Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira oprime, mas a verdade liberta. Então veja o caso de Abraão. Abraão era casado com quem? Sara. E Sara era sua esposa, mas Sara também era sua irmã, por parte de pai, e é o que nós encontramos em Gênesis. Então, Sara não era apenas mulher de Abraão, era irmã de Abraão também, meia-irmã no caso, né? Por parte de pai. Então veja bem, irmãos, por 2 vezes, Abraão vai negar que Sara é sua esposa, vai apenas dizer que ela é sua irmã. E a primeira vez aconteceu lá no Egito, com o faraó, está lá em Gênesis capítulo 12, não vamos ler o texto porque a história é longa, mas ali diz, irmãos, que Abraão, com medo de que fosse morto, para que alguém ficasse com a sua mulher, porque a Bíblia diz que Sara era bela, era bonita, então Abraão, com medo de que o assassinassem, ele então disse assim: não, ela é minha irmã. Aí não matavam ele, se falasse que era marido dela, ele corria o risco de morrer, porque iam matar ele para ficar com ela. Aí o faraó, muito espertinho, tá, levou a Sara para dentro da sua casa e adotou ela como esposa para ele, por um tempo. Só que aí Deus castigou o faraó por causa disso, está aqui no texto de Gênesis capítulo 12, e como consequência foram advertidos, repreendidos por faraó, e faraó teve que expulsá-los do Egito. Então o assunto aqui é porque Abraão mentiu, tá? Não vou detalhar a história, mas apenas para os irmãos entenderem. O faraó perguntou e ele disse: ela é minha irmã. Ele disse a verdade, e de fato era irmã, mas ele omitiu outra parte, podia também ter dito: mas ela também é minha esposa. A segunda vez que Abraão vai mentir acontece em Gerar, na Palestina, está em Gênesis capítulo 20, parece que Abraão não aprendeu a lição, não tinha aprendido a lição, passou tudo isso com o faraó, e agora entra o rei Abimeleque, e ele na mesma situação, com medo de ser morto, para que ficasse com a sua mulher, ele negou que Sara era sua esposa, quer dizer, ele mentiu, e ele apenas disse que ela era sua irmã. Ele disse uma verdade, mas era uma meia verdade, e uma meia verdade não é uma verdade inteira, acaba sendo uma mentira. Então Abraão fez isso. O que acontece, irmãos, é que o Abimeleque também ficou com a mulher de Abraão, levou para dentro da sua casa, e quem se encarregou de avisar o Abimeleque foi o próprio Deus em sonhos. Avisou para ele: olha, essa mulher que você está aí, essa mulher tem marido, viu? E aí coçou a cabeça. E o que acontece é que Abimeleque respeitava muito Abraão, ele sabia que Abraão era um homem de Deus. Ele então devolve a mulher para Abraão e faz uma exortação. Olha como que Deus vai usar Abimeleque para chamar a atenção de Abraão, tipo assim: olha rapaz, você mentiu, mas daqui para frente você não vai mentir mais não, viu? Você mentiu para mim, trouxe castigo para mim, trouxe consequências. Gênesis capítulo 21 e 23, não sei se vai aparecer no telão, mas eu vou ler aqui, irmãos. Gênesis 21 e 23, olha o que Abimeleque diz para Abraão: agora pois jura-me aqui por Deus. Naquela época podia fazer juramento, e hoje não pode mais, nem jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por Deus, nem pela mãe, e nem pelo pai também, né? Mas naquela época podia. Agora pois jura-me aqui por Deus,
que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Por que Abimeleque fez Abraão jurar que não mentiria mais? Deus estava usando Abimeleque para alertar: você mentiu uma vez, você mentiu duas vezes, não minta mais. Porque Deus sempre usa alguém para alertar a gente, irmãos. Deus sempre vai usar alguém aqui na igreja, ou fora da igreja, ou pela palavra, ou em sonhos, ou em revelação, ou em profecias. Deus sempre vai nos alertar do perigo que nós estamos correndo. E aqui Abimeleque fala com Abraão. Deus permite fazer isso, porque o receio de Abimeleque era que, como Abraão mentiu para ele sobre Sara, ele iria ou viveria continuando mentindo no futuro. Então seria um mentiroso. Abraão não era um mentiroso. Abraão, por algumas vezes, caiu no pecado da mentira. Portanto, não era um mentiroso contumaz. Não era. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou falando bem devagarzinho assim para vocês poderem entender, tá? Glória a Deus por isso, né? Que os irmãos são inteligentíssimos. Porque a mentira sempre seduziu as pessoas. Sempre esteve presente na humanidade, desde a época de Adão e Eva. Não existe, por exemplo, traição sem mentira. Não existe estelionato sem mentira. Não existe exploração sem mentira. Não existe estratégias de guerra que não se faça uso da mentira. Não existe política sem mentira. Está no microfone aqui. Sim ou não? Então a mentira faz parte da sociedade desde muito tempo. Desde a época do Éden. Por isso que Deus então colocou na lei. Até então não estava na lei. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 11, onde fala a respeito da lei de Moisés, Deus estabeleceu assim, ó: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Então Deus colocou na lei, porque na prática o povo mentia muito. Então Deus estabeleceu: não mentireis, porque a mentira não agrada ao Senhor. Então essa é a história de Abraão. Abraão não era mentiroso, viu, irmãos? Se você ler na Bíblia que Abraão mentiu, é porque ele caiu no pecado da mentira, mas ele não era um mentiroso. Está vendo a diferença? De um mentiroso para quem mente de vez em quando. Não é meio de justificar a mentira, viu, irmãos? Mas não há ninguém perfeito aqui. Eu perguntei quantos mentiram hoje aqui, ninguém levantou as mãos. Mas no fundo, se não mentiu hoje, mentiu ontem. Ou vai mentir amanhã. Mas cuidado, fica esperto, viu, irmão? Fica esperto. A mentira traz muita tragédia para a gente. Ó, um exemplo de alguém que pagou caro por causa da mentira, que é o caso de Acã. Eu não vou nem pregar a história de Acã, mas vou apenas sintetizar para os irmãos entenderem aqui. Acã fez um roubo. Os irmãos se lembram que foi que Acã roubou? Uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, isso? Uma cunha de ouro. E ele escondeu onde? Debaixo do tapete. Vamos traduzir assim: debaixo do tapete. E questionado sobre isso, ele ainda mentiu. Em vez de falar a verdade, não, eu peguei lá e está ali, ó. Não, ele mentiu. E por causa disso, por causa do engano e por causa da mentira, o que aconteceu com Acã? Foi apedrejado, morto, ele e toda a sua família. E triste, viu, irmãos? Consequência da mentira. Tá, esse é o caso de Acã. Pagou com a própria vida, não só ele, a família toda. Foi queimado com toda a sua casa. Um outro exemplo é o caso de Jacó. Jacó enganou seu pai Isaque, dizendo que era Esaú.
Colocou até uns pelos, assim, deixou o braço bem peludo, né? Porque o Esaú era peludo, e o pai foi lá, passou, não, mas a pele sim, o couro é de Esaú, mas a voz parece que é de Jacó. Não enxergava bem. O Jacó enganou o seu pai Isaac. Ele se deu bem no começo, né? Se deu bem, recebeu a bênção da primogenitura, que era para o filho primogênito, no caso era para Esaú, o mais velho, né? Mas houve consequências ou não, irmãos? Houve consequências? Pois bem, por causa dessa mentira, ele atraiu o desejo de vingança de seu irmão Esaú. Ele acendeu a ira do seu irmão. Pensa num irmão irado, era o Esaú. E por causa disso, ele também teve que fugir da terra. Jacó teve que fugir da terra, nunca mais pôde ver sua mãe. Diz a Bíblia que ele passou anos longe do seu irmão, e agora vem as consequências. A mentira de Jacó resultou em ele ser enganado pelo próprio tio Labão, e depois foi enganado pelos próprios filhos na ocasião, quando estiveram lá com José, no Egito. Vocês conhecem bem a história, né, irmãos? Eu não estou detalhando a história, porque o assunto aqui é a mentira. Pagou o preço. Mas Jacó não era um mentiroso contumaz, viu, irmãos? Ele mentiu nessa situação e pagou o preço por causa da mentira. Infelizmente, ele viveu a sua vida sendo enganado. É a lei da semeadura, né? Por mais que Deus perdoa, mas as consequências elas vêm cedo ou tarde. Vamos para um outro exemplo. Estou falando de pessoas que mentiram na Bíblia. O exemplo agora de Sansão. Sansão foi um outro personagem que mentiu por algumas vezes, se deu bem no começo, mas se deu mal no final, tá? A Bíblia diz que Sansão era um homem de Deus. É tanto um homem de Deus que no seu nascimento o anjo do Senhor foi lá, que era o próprio Cristo, né? Na teofania, o próprio Cristo vai lá como anjo do Senhor e anuncia para os pais que nasceria Sansão, um homem escolhido. Seria diferente. Era de fato um homem escolhido por Deus, um homem especial. Tanto é que o Espírito de Deus vinha sobre Sansão de vez em quando. Ele era possuído pelo Espírito de Deus de forma extraordinária, e foi escolhido por Deus para ser um dos juízes de Israel, um dos libertadores da nação de Israel. Então a história de Sansão é muito linda, mas o problema de Sansão é que ele foi seduzido pelas mulheres. Imagina, irmão, um camarada todo entroncadão, musculoso, cabelão, né? De boa aparência. A mulherada, as ímpias, né? As filisteias, caíram matando em cima do Sansão. O gatão Sansão, o todo-poderoso Sansão, ele foi seduzido pelas mulheres. E a Bíblia diz que ele casou-se com uma mulher das filhas dos filisteus, que o traiu. O traiu revelando o enigma e o entregando aos filisteus. Aí o que Sansão faz com essa mulher? O abandonou. Mas passou-se uns dias, ele quis voltar de novo com a mulher, mas o sogro não deixou. Aí ele, de raiva, irmão, botou fogo na seara dos filisteus, se vingou. Se não é minha, não vai ser de mais ninguém. Lembra que eu preguei sobre isso aqui, né? E aí vai a história de Sansão. Dormiu com uma prostituta, está no texto bíblico. Aí depois, por último, ele vai se envolver com a Dalila, que é o nome de mulher mais extenso da Bíblia, viu, irmãos? Dalila. Se envolveu com Dalila, outra mulher errada. Dalila logo foi subornada pelos filisteus para trair Sansão, descobrindo e revelando o segredo da sua força. Onde é que estava o segredo da força de Sansão? Será que era no cabelão? Não tem nada a ver com o cabelo. Por 3 vezes Sansão mentiu para Dalila sobre onde estava o segredo da sua força. E enquanto ele mentia para Dalila, ele se dava bem.
mas depois que ele falou a verdade, se deu mal. Dá para entender um negócio desse, irmão? Aqui diz que o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Sansão e de vez em quando o impelia para o campo de Dan. Por exemplo, uma vez o Espírito do Senhor se apoderou tanto de Sansão que ele pegou um leãozinho, mas era um leãozinho, irmão, é leão, né? E rasgou como se fosse um cabrito, sem ter nada na mão, só pela força do punho. Por quê? Porque o Espírito de Deus se apoderou de Sansão. Uma outra ocasião, o Espírito do Senhor se apoderou tão forte dele, que ele pegou 300 raposas. Não me pergunte como, irmão. Irmão, o sujeito pegar 300 raposas, eu vou dizer uma coisa para você, pegar uma só já dá muito trabalho. E ele amarrou cauda com cauda. Fez assim o casal, assim, ó, fez o par. Amarrou cauda com cauda, e não sei como é que ele botou uma tocha de fogo ali, e colocou as raposas para disparar no meio dos trigais dos filisteus e dos vinhedos, e botou fogo em tudo. 300 raposas. É porque o Espírito de Deus estava em Sansão. Esse é o segredo, irmão. Ninguém sai por aí pegando 300 raposas de uma vez e botando fogo na seara, se não for pelo um poder sobrenatural. E ali ele matou 30 homens em Lis, né? A cidade de Lis, ou Lei, conforme a versão. E uma outra ocasião, irmão, o Espírito do Senhor se apoderou tão forte de Sansão, que ele estava amarrado com cordas fortíssimas, né? Amarraram ele, e ele arrebentou aquelas cordas como se fosse um simples barbante. Escapou. Mas porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Quando ele escapou, vieram 1000 soldados em cima dele. Não, você não vai escapar agora não. Ele deu uma saidinha assim, encontrou uma queixada fresca de jumento, falou, pode vir. E ele pegou 1000 de uma vez, irmão. Feriu de morte, diz o texto bíblico, 1000 homens. Imagina, enfrentando 1000. Se não é porque ele é possuído pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu estou contando essa história aqui para os irmãos entenderem que em todas as situações o Espírito Santo se apoderava de Sansão. Só que aqui, enquanto ele estava mentindo para Dalila, não diz o texto que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão. Porque, irmão, Deus nunca vai aprovar a mentira. No momento em que você estiver mentindo, o Espírito Santo não vai te usar, mas no momento que você falar a verdade, o Espírito Santo vai se apoderar da sua vida, e você vai ser um instrumento de Deus nesta terra. Ele era forte, mas a sua força não estava no cabelo. A sua força estava no Espírito Santo de Deus, que vinha sobre ele, enquanto ele se mantinha fiel ao seu chamado e ao voto de Nazireu que ele tinha feito, e nesse voto incluía não cortar o cabelo. Era isso, irmão. Mas não é que a força estava no cabelo, a força estava no Espírito de Deus, que vinha sobre Sansão. Aí eu estava imaginando assim, irmão, o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, ele tinha toda essa força. Aí eu comecei a imaginar a gente, irmão, que tem o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. Imagina a força que você tem. Ô irmão, olhe para dentro de você agora. Imagina a força que você tem, porque o Espírito de Deus mora dentro de nós. Oh, se você entendesse o que é esta palavra, você glorificaria o nome do Senhor. Então a questão não é, enquanto Sansão mentia, Deus era com ele, e quando falou a verdade ele morreu. Não é essa a questão. A questão é que ele se envolveu com a pessoa errada, e por isso teve que mentir, e por causa dessa situação ele pagou com a própria vida. Os irmãos conhecem a história. É bom observar aqui, irmãos, que Sansão não cometeu suicídio. O que Sansão fez foi sacrifício, é diferente de suicídio. Senão ele nem entraria lá em Hebreus na galeria dos heróis da fé, porque quem comete suicídio não entra para a galeria de heróis da fé. Ele cometeu um sacrifício. Deus era com Sansão. Agora preste atenção numa outra história. Então vamos deixar o Sansão de lá e vamos agora para uma outra história bíblica que está em 1 Reis, capítulo 13, do primeiro a seguir. É uma história longa, são vários versículos,
mas eu vou resumir uns poucos versículos aqui, até por questão de tempo. É a história do rei Jeroboão, do homem de Deus e do profeta velho. O homem de Deus, que a Bíblia não menciona o nome, ele chegou diante de Jeroboão e foi profetizar contra o altar do Senhor. E aquele altar onde oferecia ali o sacrifício. Ele disse assim: ó, esse altar vai se abrir ao meio e as cinzas cairão ao chão. Quando o homem de Deus profetizou isso, Jeroboão ficou nervoso, ficou bravo, apontou o dedo assim para o homem de Deus e disse: pegam ele. E quando ele estendeu a mão assim, a mão do homem secou. Aí ele se desesperou, a mão secou, e ele clamou, disse: não, agora você vai ter que me ajudar, homem de Deus, clame a Deus para que a minha mão volte ao normal. E o homem de Deus orou e a mão do Jeroboão voltou ao normal. Voltou ao normal. Disse: agora você vai para minha casa, vamos lá comer e beber e vou te dar um presente ainda. Ele disse: não, Deus falou comigo que eu não devo voltar pelo mesmo caminho e que eu não devo nem comer aqui, nem beber aqui, nem que você oferecer metade da sua casa. Eu não posso transgredir a voz do meu Deus. Olha o versículo 16 aqui, ó, de 1 Reis 13. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. 17. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. Então ele estava obedecendo a voz de Deus, saiu por outro caminho, não comeu, não bebeu. Aí uns rapazes que estavam ali, sabia que tinha um profeta velho lá do outro lado, foram para a casa do profeta velho e contaram para ele: ó, o que aconteceu. Um homem de Deus esteve ali, profetizou contra o altar. Mas quem que é esse homem de Deus? Para onde ele foi? Prepara o meu jumento e que eu vou atrás dele. E esse profeta velho monta no jumento e vai atrás do homem de Deus. E quando ele chega perto do homem de Deus, ele foi se identificando: eu sou homem de Deus igual a você. E tem uma coisa, o anjo do Senhor me falou, pela palavra do Senhor. Eu vou até ler aqui, irmão, no versículo 18. Presta atenção, cuidado com algumas revelações que tem por aí, viu, irmão? Algumas profetadas que tem por aí, que está dando estragos nas famílias. Cuidado. Versículo 18. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. O profeta velho falando para o homem de Deus: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas o texto diz aqui: porém, mentiu-lhe. Olha a mentira aqui. O profeta velho, falando em nome de Deus, mentindo para o homem de Deus. Mas o versículo 23 diz assim: e sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Irmãos, note aqui que Deus não estava nesse negócio. Quando o profeta foi lá, o profeta velho foi lá e disse assim: ó, Deus está mandando dizer para você: pode comer e pode beber, pode voltar pelo mesmo caminho. O homem de Deus não vigiou e acreditou no profeta velho. Aí Deus agora, para mostrar, falou: eu falei com você, você não obedeceu a minha voz, agora é Deus que vai usar o profeta velho. Quando ele comeu, bebeu, voltou pelo caminho, aí o profeta velho profetiza para ele. Está aqui no versículo de número 24. Olha a consequência do homem de Deus. Olha o que aconteceu com ele. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Eu nunca vi um negócio desse, irmão. O leão paradinho, não comeu o homem, nem comeu o jumento, não despedaçou nenhum dos dois. Foi apenas para cumprir a palavra do Senhor. Por causa da mentira e da desobediência, Deus cobra caro e muitas vezes paga com a própria vida. Que tristeza. Então percebo aqui, irmãos, que agora é Deus que vai usar o profeta velho, que dá a sentença para o homem: porque você desobedeceste a voz do Senhor, tá? Então o teu destino já está traçado. E de fato ele foi morto por um leão, naquele caminho onde não deveria ter voltado. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer.
Quando Deus quer falar com alguém, Deus pode usar um peixe, Deus pode usar uma jumenta, Deus pode usar até um profeta desconcertado, desajustado, mas Ele usa quem Ele quer, mas a mensagem Ele entrega. Aleluia. Oh, aleluia. O homem de Deus morreu porque Deus cumpriu a sua palavra, executando o seu juízo contra a desobediência. Se há algo que Deus não se agrada, é a desobediência junto com a mentira. Eu estava lendo um versículo aqui, irmãos, que quando uma pessoa reiteradamente, continuamente rejeita Deus, Deus o entrega à mentira e ao espírito do erro. O próprio Deus faz isso. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Eu nunca vi esse versículo ser tão atual quanto está nos dias de hoje, irmãos. Parece que está se cumprindo assim na íntegra. Diz lá, que nos últimos tempos, Deus enviará sobre os ímpios a operação do erro, para que creiam na mentira. Hoje está desse jeito, irmão. O povo acredita mais na mentira do que na verdade. Hoje é o poste que está fazendo xixi no cachorro, né? A coisa está invertida. O povo crê mais na mentira do que na verdade. E tem gente aí no cenário nacional que mente, mas mente de cara lavada. Terrivelmente mentiroso. Então, nos últimos tempos, Deus enviará sobre os ímpios a operação do erro, para que creiam na mentira. E isso está se cumprindo na totalidade nos dias de hoje. Então é o exemplo aqui do Jeroboão, né? E do homem de Deus e do profeta velho. Houve mentira e houve consequências, pagando com a própria vida. Eu vou citar um outro exemplo, dá tempo ainda. O outro exemplo está em 1 Reis capítulo 22. São histórias que quase a gente não lê, né, irmãos? Porque quando você vai ler o Antigo Testamento e começa a ler aqueles nomes tão difíceis, lá você acaba desistindo, pula lá para o outro livro, né? É tantos nomes, então você acaba não lendo muito o livro dos reis, das crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, parece que... Mas são histórias lindas, irmãos, e Deus sempre fala com a gente através dessas lindas histórias. Resumindo esse texto aqui fala sobre o rei de Israel, que no caso é Acabe, o rei de Judá, que aqui é Josafá, e dois profetas, que é o profeta Zedequias e o profeta Micaías. É o que está aqui nesse texto de 1 Reis, no capítulo 22, a partir do versículo de número 1. A Síria ia guerrear contra Israel, estava se preparando para a guerra. Aí Acabe queria saber se dava para ir para a guerra ou não, se eles iam vencer ou iam perder. Então começaram a consultar os profetas que tinham por lá. Tinha um grupo de 400 profetas lá, foram consultar eles. Tinha o Zedequias, que falava a mesma linguagem dos 400 profetas, porque tinha que ser a mensagem que agradasse o rei. E tinha o Micaías também, que falava a verdade. Que entregava a profecia de Deus. Quando Acabe consulta os 400 profetas para saber se eles poderiam ir à guerra, se iriam vencer ou iam perder, eles disseram: não pode ir, que você vai vencer essa guerra, você vai voltar em paz. Só que olha o que aconteceu, irmão, está aqui a partir do versículo 21, olha que interessante. Então saiu um espírito, que não é o Espírito de Deus, porque está com a inicial minúscula aqui, e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Então Deus permitiu que aquele espírito, que não veio, não sei de onde que veio, mas foi para entrar na boca dos profetas. Versículo 23. O Senhor então pôs o espírito da mentira na boca. O Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos aqueles profetas, e eles profetizaram a mentira. Pode ir, rei Acabe, você vai vencer essa guerra, vai ser vitorioso. Aí vem o Zedequias e diz a mesma coisa, falou a mesma língua dos outros. Não, vai sim, pode ir para a guerra, vai vencer a Síria.
Aí o Josafá disse: mas não tem mais ninguém para consultar, são só esses? Tem um ali, mas ele nunca me agrada, tudo que ele fala é contra mim, é uma pedra no meu sapato. Quem é ele? É o Micaías, chama ele. Aí o Zedequias disse: tem que falar a mesma linguagem nossa, não vai se contradizer não. Tá, tudo bem. O rei Acabe pergunta: posso ir para a guerra, vou vencer? Pode ir, rei, vai vencer. Não, você está mentindo. Então é para falar a verdade? Pois então, Deus vai destruir a nação de Israel e você vai morrer. Aí, meu irmão, quiseram calar o Micaías. O que fizeram com ele? Versículo 27, por falar a verdade: foi ferido no queixo, preso e ordenado que ele recebesse o pão da angústia e a água da amargura, até que o rei voltasse em paz da guerra. Trancaram Micaías, prenderam Micaías. Não, o rei vai guerrear e vai voltar em paz. Mas ele não se acovardou, como homem de Deus. No versículo 28 ele diz assim: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E Acabe morreu na guerra. Micaías era um profeta da verdade, um profeta de Deus, que não profetizava mentira para agradar o rei, mas ele tinha compromisso com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz, irmãos. Ele exalta, é Ele quem exalta, mas é Ele quem abate. É Ele quem levanta, mas também é Ele quem derruba. É Ele quem dá vida, mas também é Ele quem mata. Então, quando Deus quer fazer, Ele faz. Deus usou aqui o espírito da mentira, permitiu, contra Acabe, porque Acabe era mau, era perverso, não deu ouvido à voz do Senhor, preferiu crer na mentira. Então disse: já que você crê na mentira, então vou te entregar para a mentira. E acreditou e foi para a guerra. Aí um dos soldados lá pegou uma flecha assim a esmo, atirou do nada. Sabe onde é que essa flecha foi parar, irmão? Por entre a cinta, sei lá, a couraça do rei Acabe, pegou lá no meio, no vãozinho da couraça dele, e cravou o seu peito, e ele morreu, porque não deu ouvido à voz do Senhor. E a palavra de Micaías se cumpriu, porque era a palavra verdadeira. Então, meus irmãos, Micaías se deu mal no princípio, por falar a verdade, mas não abriu mão da verdade. Ele escolheu sofrer o prejuízo, mas ficou com a verdade. Irmão, nem que for para você sofrer o prejuízo, mas fica com a verdade. Você entendeu o que eu falei desde o começo? Nem que for para sofrer o prejuízo, mas fica com a verdade, porque a verdade sempre prevalecerá. Um versículo, irmão, que está na Bíblia, que graças a Deus que esse versículo não foi Deus quem falou, a gente prega que foi Deus quem falou, que é o Salmo 101, verso 7. A gente sempre prega que é Deus quem falou esse versículo, né? O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não ficará firme perante os meus olhos. Irmão, eu disse assim: ainda bem que não foi Deus quem falou isso aqui, porque se fosse Deus que tivesse falado, irmão, eu fiquei pensando quanta gente ficaria dentro da igreja. Quem falou isso aqui foi Davi. Davi está falando da sua casa. É só você ler o contexto. Davi está falando da sua própria casa, que era o palácio, dizendo assim, que ele não aceitaria o engano dentro da sua casa e nem toleraria a mentira. Nós sabemos que Deus não tolera, não aprova a mentira, até tolera, mas não aprova a mentira e o engano, claro. Mas, irmão, se fosse Deus falando esse versículo e fosse levar à risca, eu não sei quantos de nós ficaria dentro da casa do Senhor. E eu estou sendo bem sincero. Ainda bem que Deus é misericordioso, e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quantos podem render adoração ao nome do Senhor nosso Deus? E Davi ensinou isso para o seu filho Salomão. Salomão aprendeu a lição com Davi, seu pai, e escreveu lá em Provérbios 6, 16 e 17, que Deus odeia a mentira e a língua mentirosa. Deus odeia a língua mentirosa. Eu vou citar um último exemplo e já vamos terminar. Ananias e Safira, isso aqui já na época da graça, dispensação da graça, se deram mal por causa da mentira, porque deliberadamente, voluntariamente, permitiram que Satanás entrasse no coração deles, e eles mentiram para quem? Para o Espírito Santo de Deus, quando venderam uma propriedade por um preço, mas falaram que era outro preço, querendo enganar a quem?
foram até o homem de Deus, o apóstolo Pedro, mas pensaram que estava mentindo, mas na verdade, irmão, para Deus ninguém consegue mentir. Para Deus ninguém consegue mentir. Eles não eram obrigados, irmãos, a vender aquela propriedade, não eram obrigados a dar aquela oferta, mas quiseram competir com Barnabé, porque Barnabé fez de forma voluntária, vendeu uma propriedade, pegou o valor, depositou aos pés dos apóstolos, e eles se apresentaram, a intenção deles era passar por alguém que eles não eram, mentiram, e qual foi a consequência? Pagaram com a própria vida. Morreu primeiro ele, depois morreu ela. Então eu vou finalizar aqui, irmãos. Vamos seguir a recomendação da Bíblia, Efésios 4:25. Qual é o conselho que eu termino essa mensagem dizendo? Abandonem a mentira e falem a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Dá uma cutucadinha quem está do teu lado, irmão, fala a verdade comigo, viu? Não minta não. Ih, irmão, agora a coisa ficou séria, hein? Meu Deus, agora a coisa ficou séria. Você tem coragem de falar, irmão, não minta para mim não, viu? Fale só a verdade. Abandonem a mentira e falem a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deus não se agrada da mentira e da hipocrisia. João escreve em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 4: aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. E no capítulo 4, versículo 20, ainda de João, declara assim: se alguém diz que ama a Deus, a quem não vê, e odeia o seu irmão que vê, é o quê? É mentiroso. Eu amo a Deus, mas não está vendo Deus. Eu amo Deus, mas odeio o irmão que está do lado dele. É mentiroso. Essa é a verdade, irmão. É a Bíblia quem está dizendo. Vamos estar em pé, irmãos? Senão a coisa fica mais séria ainda, né? Toma até uma água aqui, irmãos. Dê um glória a Deus, irmão, enquanto toma água aqui. Dê um glória para Deus. Como é que está as orelhas aí, irmão? Está tudo certinho? Como é que está o lombo aí, meu irmão? Essa mensagem é de Deus, viu, irmãos? É de Deus. Pode cantar um pedacinho do louvor aí, irmão? Aleluia. Fecha os teus olhos por um instante. Em fervente oração, veio o teu